a lição de número 2, é os efeitos da salvação na plenitude humana. O texto que foi tomado por base do estudo da palavra do Senhor, que nós vamos estar memorizando hoje, foi baseado no Salmo de número 51, sendo esboçado no versículo de número 1, 2, 10, 11, 12 e 17. Foram 6 versículos na palavra do Senhor. E o comentador da nossa revista, sempre nos círculos trimestres que estão acontecendo, os escritores estão recapitulando lições que já passaram. Essa aqui, por exemplo, ela parece, se não for salvo engano, foi no ano 2016 que veio esse estudo que nós tivemos familiarizando com ele durante um trimestre do ano de 2017. E o comentador tomou por base o Salmo 51, porque o Salmo 51 foi o salmo que o salmista Davi, reconhecendo a sua miserabilidade, reconhecendo os seus erros, a sua fragilidade humana, ele se debruçou diante da presença de Deus e confessou com toda a sinceridade o seu pecado, a sua transgressão que ele havia cometido contra Deus. E como se isso não bastasse, ele abriu mão de tudo. Se Deus quisesse tirar dele o trono, podia tirar. Se Deus quisesse tirar a prata, tirar o ouro, tirar todas as fortunas, o status do rei Davi, se o Senhor quisesse tirar, ele poderia tirar tudo. Mas ele pediu o Senhor para não tirar dele 3 coisas. Inclusive ele pediu para não tirar 2, e uma ele pediu para Deus retornar para ele. Ele pediu: Deus, não me lance fora da tua presença. Isso ele estava dizendo: eu posso viver sem dinheiro, sem fama, sem status, sem trono, sem tudo, mas eu não posso viver sem o Senhor. Então não me lance fora da tua presença. Aí ele pegou e disse: e não retire de mim o teu Espírito Santo, porque o salmista Davi sabia que a presença do Espírito Santo na vida dele era a única maneira que ele conseguia permanecer de pé na presença de Deus. E eu, se eu fosse você, eu cativaria o Espírito Santo das melhores formas que você pudesse. Uma certa feita, eu tinha 8 anos e tinha um primo meu que ele tinha 18 anos, mais ou menos, e era uns 9 para 10 anos eu tinha, e ele tinha uns 18 anos mais ou menos. E nós fomos para uma festa, e ele estava querendo arrumar uma namorada, e mandou falar para uma moça lá, que aquele tempo mandava era recado, né? Fulano de tal mandou falar, Adriano, Zé Davinha mandou perguntar se você quer namorar com ele. Então, outros mandavam era carta. Não sei se Zé mandou carta ou mandou o Gilson lá falar com ele, porque os dois não largavam, né? Aí, o que acontecia? Eu, curioso, falei: eu não vou sair de perto do meu primo agora, vou dando uma de sons, eu quero ficar perto dele, eu quero escutar as palavras que ele vai falar para a moça. Ele mandou pedir a moça em namoro, a moça falou que queria.
E aí ele pegou e marcou deles encontrar lá na festa, lá até onde nós tínhamos desarriado os animais, que nós tínhamos desarriado os animais num lugar lá, debaixo de uma árvore, numa sombra, e soltou os cavalos para comer. Ia ficar o dia todo na festa. Aí ele pegou e estava lá e mandou chamar ela lá, e eu estou por ali, fazendo conta que não queria nada, mas querendo escutar qual eram as palavras que ele ia falar para convencer a namorada. Você está entendendo? Aí eu nunca esqueci disso até hoje. Aí quando ela chegou lá, ele pegou e falou assim: você recebeu o meu recado? Aí ela disse: eu recebi. Aí ele perguntou: e o que é que você achou no meu recado? E por aí foi. Eu não vou mais não, vou só até aqui. Você está entendendo? Eu sei que os dois saíram de lá de mãos dadas. Está entendendo? Ele conseguiu arrancar a palavra que viesse a convencer a moça para permanecer junto com ele e os dois namorar, só que ele não casaram. Casou, mas um casou com um, casou com o outro. Os dois não casaram. Muito bem. Então, nós, com o Espírito Santo também é dessa maneira. Nós precisamos buscar a palavra, arrancar lá no fundo do baú, palavra convincente, mas não é palavra de bababá, só de lorota não, é algo que nasce aqui dentro, ó, dentro do coração, falar algo para você cativar o Espírito Santo de Deus, porque, meus queridos e amados irmãos, a presença do Espírito Santo do Senhor na nossa vida é que impede nós de pecar, impede nós de fazer algo que desagrada os olhos de Deus. Você está entendendo? A presença do Espírito Santo causa temor, mas não é temor de medo, é temor de respeito, de não pecar contra o Senhor. O Senhor vai lembrar quando você vai fazer alguma coisa que às vezes desabona ou desonra o seu corpo. Aí sabe o que o Espírito Santo vai falar para você? O Espírito Santo vai falar: meu filho, o seu corpo é o templo do Espírito Santo do Papai, e Deus habita aqui nessa terra é por meio do vosso corpo, que é o templo santo, templo de morada de Deus no Espírito. Então nós devemos a todo instante estar agradecendo o Espírito Santo de Deus, porque o salmista se viu numa situação que ele abria mão de tudo, mas não queria que Deus tirasse dele o Espírito Santo, porque ele é a razão de nós permanecer de pé diante das adversidades, das dificuldades que nós tivermos, que vier contra nós, vem problema, vem luta, vem doença, vem qualquer tipo de consequência na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que mantém nós de pé na presença do nosso Deus. É Ele que nos convence a entender que pode ter toda e qualquer dificuldade aqui na terra, mas ela não pode implicar na nossa salvação. Amém? Os irmãos ouviram aqui hoje, na parte da manhã, de madrugada, quando o evangelista irmão Caio estava ministrando sobre o capítulo 3 do profeta Abacuque. O profeta Abacuque teve uma visão de Deus, uma visão muito longínqua, ia demorar muitos anos para acontecer no meio da nação de Judá, mas Deus deu a visão para ele. Quando ele contemplou aquela visão da nação de Israel sendo saqueada, tudo sendo levado, as riquezas que eles produziam estavam sendo levada, mas o Espírito Santo levou ele a prestar um culto de adoração, de gratidão a Deus, mesmo perdendo tudo que tinha, mas ele continuava feliz com o Senhor. Foi quando ele disse: ainda que não haja vaca no curral, ainda que as ovelhas, que as malhadas das ovelhas sejam arrebatadas, ainda que o fruto, o produto da oliveira minta, mesmo assim eu me alegrarei, me exultarei no Deus da minha salvação. Quando a pessoa perde tudo, é só o Espírito
dá a ele uma estrutura dele permanecer de pé e dizer para Deus: Deus, em tudo eu louvo e exalto o nome do Senhor. Jó era cheio do Espírito Santo, porque quando Jó viu tudo indo água abaixo, até a família, Jó perdeu, e depois por fim perdeu a saúde. E a mulher de Jó agora ostenta Jó para que peque contra Deus, abandona Deus e também logo perde a morte. Aí ele pegou e falou: tudo foi Deus que deu e Deus o tirou. Louvado seja Deus. Em tudo deu graça, mas isso é obra-prima do Espírito Santo na vida do crente. Nós só conseguimos manter a nossa comunhão com Deus é fomentada pelo poder e a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Espírito Santo não é só para nos inspirar para pregar mensagem, não, o Espírito Santo não é só para nos inspirar para nós louvar, para nós tocar os instrumentos, não, mas o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus falou assim, quando eu for, o Consolador vai vir, ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creu em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, mas a minha palavra vai ser continuado pregando lá, e quem acreditar na minha palavra pregada, aquele que aceitar o plano salvífico pelo poder da pregação da palavra, esse será justificado. Da justiça, porque eu não estou mais aqui. E do pecado, porque o príncipe desse mundo já está julgado. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus queria dizer com isso o seguinte: que Satanás levantar hoje e falar assim, a partir de hoje eu não vou tentar ninguém mais, não vou fazer o mal mais, vou confessar os meus pecados, pedir Deus para me perdoar e me livrar da condenação do inferno. Deus não vai fazer isso para ele, porque o Senhor Jesus falou: o príncipe desse mundo já está julgado. Amém? E torna-me dar a alegria da tua salvação. Foi o que o salmista falou. 3 coisas ele pediu, 2 ele pediu para Deus não tirar dele, e uma era para dar a ele a alegria da salvação. Porque, meus queridos e amados irmãos, o comentador da nossa revista, ele foi usando os recursos que ele tinha em mãos, e a intenção do comentador dessa revista é mostrar para mim e para você uma vida espiritual desalienado com qualquer coisa aqui da terra. Foi isso que ele queria dizer. O texto que nós acabamos de ler aqui, na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos irmãos de Roma, no capítulo 3, do verso 23, o apóstolo Paulo, o capítulo 6, verso 23, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. É Romanos 3, 23, né? Todos pecaram e destituído estava da glória de Deus. Então, de que forma Deus viu o mundo naquele momento? Ele viu que o próprio Deus teria que criar um plano para que ele pudesse estar resgatando novamente a humanidade, porque Deus criou o homem para o louvor do seu nome e para testemunhar do seu poder e da sua glória. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi salva primeiro para ela testemunhar do amor de Cristo aqui, segundo, para ir morar no céu de eternidade, de glória. Agora deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: muitas das vezes nós aceitamos o plano de salvação,
temos convicção dos nossos pecados perdoados, temos convicções que se Jesus manifestar nas nuvens, a igreja do Senhor, nós, na condição de igreja, vamos ser arrebatados e vamos estar eternamente com o Senhor. Mas às vezes, nem todos que são salvos têm o desejo de ganhar almas para o reino de Deus, e é um grande erro. E olha lá que até pecado é, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, com isso ele peca. Está entendendo, meus queridos? Então Deus quer que da mesma maneira que você recebe a mensagem salvífica do Evangelho e aceita o plano de redenção, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, o desejo do coração de Deus é que você esteja empenhado com gozo, a alma fervente de desejo de resgatar uma alma para o reino de Deus, porque a palavra do Senhor disse que aquele que ganha a alma, sábio é. Então, meus queridos, para Deus não deixar o mundo da maneira que Ele viu ele, olhando o Senhor dos céus abaixo, não viu um sequer justo. Todos pecaram e destituídos estava da glória de Deus. Todos careciam de um plano de redenção para que o homem pudesse ser outra vez requisitado e estar ao lado de Deus. Agora, para isso, era necessário que Deus, meus queridos, criasse um plano, pelo qual alguém infinitamente mais puro do que nós, viesse e morresse no nosso lugar, e vestisse nós com a sua justiça. O homem, não poderia morrer numa cruz para salvar a humanidade, porque nós somos pecadores. A expectativa que tinha, que quando pintava, quando aparecia no cenário, uma pessoa que identificava com a piedade, com o amor, com o perdão, imaginava-se que aquele poderia sim morrer na cruz do Calvário para nos dar a salvação, mas a Bíblia diz que jamais, jamais. Aí de repente os anjos se ofereceu, mas os anjos também não podiam, sabe por quê? Porque os anjos também é de natureza caída, porque lá no eterno passado, uma terça parte dos anjos, liderado por Lúcifer, rebeliou contra Deus. Então eles são de natureza caída. Foi por isso que Jesus falou lá no Evangelho segundo São Lucas, se não me trai a memória, foi São Lucas, quando os discípulos chegou trazendo o relatório da evangelização que eles saíram fazendo de 2 a 2, ele chegou para entregar o relatório lá, aí eles maravilharam demais e falou para Jesus que até os demônios se submetiam e iam embora quando era usado o poder e a autoridade do nome do Senhor. Eles estavam realmente maravilhados de ver aquelas maravilhas. Aí o Senhor Jesus falou para eles assim: olha, vocês se alegam só por causa que demônio obedece, sai quando vocês usam o meu nome? Ele pegou e falou assim: olha, eu vi Satanás cair como um raio. Quando ele estava dizendo isso, ele falou lá no eterno passado. Eu estava lá no céu quando Satanás rebeliou contra o meu Pai, e aí ele foi precipitado para o abismo. Então, queridos e amados, então não servia também os anjos, nenhum dos anjos servia para que viesse aqui morrer no nosso lugar, mas de repente, a Bíblia diz lá em João 3,16, porque era o único meio de Deus resgatar a humanidade, que fora disso, nós estávamos perdidos eternamente sem Deus.
mas a Bíblia diz, Deus não deixou as coisas assim. Deus diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, meus queridos, teve que vir na forma humana. É por isso que o apóstolo São Paulo disse, que o Senhor Jesus, ele sendo Deus, ele não se usurpou ser igual a Deus, mas antes ele despiu da sua divindade de glória e veio na forma humana. Ontem eu fui tomar o café da manhã, a hora que saiu daqui, foi ontem que eu peguei aqui, de madrugada? Foi ontem? Foi ontem, terça, né? Foi terça. Quando eu saí, eu fui tomar o café da manhã lá no Moisés, eu e o Luciano. Aí sentado ele me fez uma pergunta, falando assim, Jesus, segundo, não é a Bíblia que usa essa expressão, mas a própria teologia faz reverendar essa situação. De Deus, ele era 100% Deus e 100% homem. Aí eu peguei e ele pegou e me perguntou, pois é, então se Jesus era 100% homem, ele tinha vontade, se ele tinha vontade de casar, ele poderia casar? Ele não poderia. E falei, mas ele tinha vontade de casar, só que ele não casou, que ele aguentou, teve o autodomínio, que a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. É por isso que eu e você temos condições de suportar a tentação, porque a Bíblia diz que ele, na condição humana que ele estava aqui, ele foi tentado em tudo. Você está entendendo? Só porque a divindade do Senhor Jesus, ela não deslimiou da sua carne, não. Então a carne de Jesus não tinha prazer no pecado, não tinha vontade de pecar, não sentia prazer para pecar, ele tinha literalmente um autodomínio sobre a sua condição humana, e ele não sentia bem nas coisas desse mundo, nem aquilo que não era pecado, e para ele fazia pouca diferença. Vocês não lembram? Lá na beira do poço de Jacó, lá em Sicar, os discípulos foram lá, voltou, trouxe comida, e falou para ele, mestre, nós trouxe comida o dia inteiro sem comer. Eles foram lá, comeu, e depois trouxe para Jesus, e falou, nós trouxe comida aqui para o Senhor, aí o Senhor vai comer. Aí ele falou assim, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Aí os discípulos começaram a conjecturar um com o outro, querendo saber o porquê, que comida era essa, se alguém levou, tal. Aí ele pegou e disse, olha, a minha comida, aquilo que me satisfaz, aquilo que me enche, que me deixa nutrido, é fazer a vontade do meu Pai. Mesmo a parte humana que Jesus tinha, essa parte humana de Jesus, ela só satisfazia fazendo a vontade de Deus. E é exatamente isso que Deus quer dessa igreja, é que essa igreja priorize em tudo fazer a vontade de Deus, alimentar primeiro das coisas de Deus. Temos um corpo físico, precisa de nutriente, precisa de vitamina, mas acima de tudo, o que Deus quer que nós estejamos preocupados é com a nossa salvação. E o plano salvífico que o Senhor executou aqui em nosso favor na face da terra, a Bíblia diz que ele é tão perfeito, porque a Bíblia diz lá no escritor da carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 23, que no tempo da lei, todas as coisas se purificavam, era com sangue, e sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecado. Aí o que acontece? O escritor da carta aos Hebreus diz o seguinte, que o sacrifício que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário, ele foi tão perfeito, que ele não precisou mais de
de repetir, porque no tempo da lei o sacrifício repetia de ano em ano. Sabe por quê, Braulio? Que ele repetia de ano em ano? É porque eu chegava na casa do Senhor no dia da Páscoa levando um cordeiro, e chegava e ia no sacerdote: olha, eu trouxe esse cordeiro aqui porque eu briguei demais com a mulher, ou então eu traí a mulher, ou então eu fiz isso ou fiz algo. Aí eu entregava aquele cordeiro, e aquele cordeiro era morto, e o sangue dele era passado na base de um propiciatório, e pegava aquelas outras coisas, os excrementos, e às vezes a carne que não era aquela que não era ordenada para ser cozida, aí eles pegavam ela e juntavam tudo de todos os animais do povo que levava, passava o sangue, pegava os animais, fazia fogueira, oferecia um sacrifício a Deus pelo meu pecado, pelo nosso pecado. Mas acontece, Paulo, que o escritor da carta aos Hebreus falou assim: ó, é impossível que o sangue de bode e o sangue de uma novilha purifica pecado. Ó, mas então, no tempo da lei, nossos pecados não eram purificados? Não, nossos pecados eram expiados, e aí levava aquele animal, queimava, e ia aquela fumaça tão catimbuda lá para o céu, fedida, ia excremento dos animais, fumaça de tudo, com erva, então você acha, ia fedido para lá. Mas acontece que o Espírito Santo pegava aquela fumaça e transformava ela num cheiro de aroma suave, e levava a presença de Deus. E aí Deus sentia que cheiro gostoso desse sacrifício que está oferecendo pelo meu filho, então eu vou expiar o pecado dele. Pode falar, Zé Deus. Pouco. Só Jesus, muito bem, Zé Deus, muito bem. Agora você falou pouco, mas você falou tudo. Então, meus queridos, mas espera aí, pastor, e os que morreu na velha aliança? Eles morreram, sabe de que jeito? Salvo. O justo morreu salvo. Mas como morreu salvo? Se o sangue dos animais não perdoa o pecado, é porque eles morreram olhando, esperando a promessa. Morreu esperando a promessa. Pode olhar lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 42. A Bíblia diz que os homens, que o mundo não era digno dele, foram massacrados, mutilados, judiados. Você está entendendo? E eles morreram, contudo, sem receber a promessa. Você está entendendo? Vendo ela e contemplando-as de longe, de longe. Então era salvo mediante a justiça do plano salvífico que ainda não tinha acontecido. Mas o apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos irmãos de Éfeso, no capítulo 2, ele diz que chegando à plenitude do tempo, isto é, o tempo certo, a hora certa, o momento certo, ele veio para desvendar o mistério da nova aliança, do plano salvífico, que era um plano que estava na situação embrionária, longe do alcance da mente humana, mas Deus revelou, porque o apóstolo Paulo disse: olha, olho nenhum não viu, ouvido nenhum não ouviu, nunca subiu na mente do homem aquilo que Deus tem preparado para aquele que ele ama, mas ele nos revelou pelo teu Espírito, porque o Espírito, todas as coisas, ele descobre, ele prescruta até mesmo as profundezas de Deus. E é isso que está acontecendo com você aqui hoje, meu querido e minha querida irmã. Se você ocupa esse banco, glorifica o nome do Senhor e tem certeza da salvação, é porque o Espírito Santo revelou aquilo que Deus tinha de melhor para dar em favor da humanidade, para que hoje nós pudéssemos dizer aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 5, no verso 17: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e de vida te livrou da lei do pecado e da morte.
Então, queridos e amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo nunca teve tanta necessidade de nós mergulhar no oceano do Espírito, igual nós estamos tendo nesse dia. Está entendendo, meus irmãos? Que só pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nós larga o diabo. Você tem um cliente que está vindo lá do Tocantins, você vai levar, eu sei guia, você vai levar lá no Fabrício para vender 250 calças, sua comissão é 12%. Se fazer uma venda lá de 30 mil, você vai ter lá mais ou menos 3.200 de comissão, só pelo Espírito Santo de Deus, para você falar assim, ó, hoje é culto lá na casa do Senhor, eu vou priorizar Deus, eu vou lá prestar o meu culto para Deus primeiro, adorar o meu Senhor, depois eu vou lá vender essa roupa. Ou muitos às vezes podem até perder a venda, mas eu posso até perder a venda, mas eu não vou fazer isso. Aquela mulher teve uma época que ela tinha uma agenda, ela fez uma agenda, ia cantar no lugar para ganhar R$200, aí ligaram para ela na mesma data, dava a ela R$3.000 e passagem de avião paga. Só pelo Espírito Santo, só quem faz a obra olhando com alvo no céu, não com alvo nisso aqui, porque senão ela cancelaria essa agenda que ela tinha de R$200 e ia para a agenda de R$3.000 ganhando passagem de avião. Então por isso que nós não podemos deixar o Espírito Santo, só pelo Espírito Santo que o Zé Dabinha está lá na roça, na segunda-feira, sai de lá, não tem que ir para São Geraldo, vou para São Geraldo, só pelo Espírito Santo que nós vemos. Hoje tinha quase 60 pessoas aqui de madrugada, exaltando e glorificando o nome do Senhor, recebendo algo que Deus tinha para a edificação espiritual da igreja. Então, meus queridos, é hora da igreja começar a buscar a presença do Senhor e priorizar as coisas de Deus, porque o fim vai vir, meus queridos. Eu não sei se foi aqui que eu falei, vocês observam, aquele moço que deu testemunho naquele culto, quando ele pediu oportunidade para dar uma palavra, um testemunho, eles deu oportunidade para ele, e ele falou que ele estava muito apertado, porque ele estava com a colheita dele surpreendeu, igual a colheita de soja lá no Mato Grosso, do Rio, surpreendeu. Aí ele teve que fazer celeiros maiores para poder guardar os mantimentos. Derrubou o celeiro pequeno, mais velho e menor, e fez um bem grande, com todo o provimento da safra dele. Depois que ele colocou lá dentro, aí ele pegou e falou assim: ó, minha alma, você tem muitas coisas para o seu sustento para muitos anos. Come, bebe-te e folga-te. Em outra tradução fala: regala-te, folga-te. É pecado trabalhar muito e guardar muito mantimento em casa? Não é pecado, não, Cíntia. Ter fartura em casa é bom. É pecado ter fartura em casa, o paiol cheio, a tulha cheia, o friso cheio, é pecado? Não. E olha o que foi a palavra para ele: louco, se hoje mesmo eu pedir a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Mas espera aí, pastor, então onde está o erro nisso? Onde está o erro nisso? Sabe onde está o erro, meus irmãos? O que Jesus quer é que você alimenta primeiro a alma, para depois alimentar o corpo físico. Porque a alma, meus queridos, é como alimento que ela recebe aqui, é que ela tem passagem para entrar na eternidade celestial. E o corpo, você abarrota ele de comida, a ponto às vezes até de congestionar e não fazer a digestão na hora certa. E depois começa a dar azia, começa a dar queimor,
aí desse queimou vai dar úlcera, você está entendendo? Porque o nosso organismo, o sistema nervoso central aqui, é que emite a mensagem, falando para a nossa bilha, quantos ml de suco gástrico ela tem que liberar, e é liberado de acordo com o tanto que come, você está entendendo? E agora acontece demais um desequilíbrio, porque o sistema nervoso central nosso, ele erra o estudo, o cálculo, e manda cálculo errado quando a pessoa come demais, que fica... Tem gente que às vezes até enfia o dedo na goela. Uma certa feita veio uma equipe de Goianésia, que eu fiz teologia lá, e aí veio um grupo lá da Goianésia lá para casa, e para nós evangelizar a região lá nossa, lá da roça. E aí quando foi à noite, a gente tinha matado um cavalo, minha velha matou os frangos, tinha carne de gado, e fizemos janta para o pessoal que foi para lá. E aí de repente eles comeram bastante, aí foi dormir, deitou no quartinho, aí tinha um cacho de banana pendurado, estava madurinho, estava lindo. Aí de repente o cabelo estava lá, não estava aguentando. Como é que eu faço? Aí um irmão dele pegou, falou com ele, vou falar o nome não, questão de ética. Fulano de tal, só com o dedo na goela. Ele falou, rapaz, se coubesse o meu dedo na goela, eu ia comer uma banana dessa. Então, quando acontece isso, o sistema nervoso central, ele erra a leitura, e aí a nossa Bíblia libera uma quantidade maior do suco gástrico, que na nossa linguagem da roça, nós falamos é o ferro. Você está entendendo? É o ferro que amarga muito. E aí, se ele liberar uma quantidade a mais, o que vai acontecer? Vai dar gastrite, vai dar queimor no estômago. E o queimor, aquela vai continuando, ele provoca, dá uma úlcera, e uma úlcera vai com câncer e por aí afora. Você está entendendo? Então Deus está muito mais preocupado, Ele quer que nós preocupa mais de alimentar o nosso espírito. Você está entendendo? Do jeitinho que vocês estão fazendo aqui, a janta está lá, daqui a pouco a janta quentinha vai estar lá, mas vocês estão aqui nutrindo a alma, os nutrientes que você recebe aqui, vai para a sua alma, e a sua alma vai ficar saudável, não vai ficar anêmica, você vai ter uma vida espiritual feliz e alegre, não é condicionada às coisas que você consegue aqui não, e se você não conseguir aqui o que você quer, às vezes você fica triste, você esfria na fé, não. Então, se você tem uma vida espiritual regrada pela presença do Espírito Santo, você vai fazer igual a Abacuque, você vai fazer igual a Davi, leva tudo, mas torna-me da alegria da salvação, não retira de mim o teu Espírito Santo não, eu preciso dele, nos maiores desafios, eu preciso dele. Então, meus queridos e amados irmãos, a fonte, o mentor, o criador da nossa salvação foi Deus, mas usando o seu único filho, o seu unigênito filho. Eu me lembro que nós estávamos vivendo uma inflação de 85, 95% ao mês, quando o Fernando Collor assumiu a presidência. Aí no dia que ele assumiu a presidência, ele pegou e falou assim, nós temos só uma bala no rifle, e nós temos que atirar na inflação. Se nós errar o tiro, não tem jeito no Brasil mais não podemos errar. Aí ele detonou o canhão, só tinha uma bala, pegou o dinheiro de todo mundo que tinha dinheiro e confiscou, para tentar segurar a inflação, porque quem tinha dinheiro para gastar, como é que ia ter inflação, né? Então, meus queridos, Deus usou o último recurso que ele tinha, que é o seu filho. Você está entendendo? Então Deus tinha tanto ódio, tem até hoje, do pecado, exatamente por causa disso, porque ele teve que abrir mão do melhor que ele tinha, do mais precioso que ele
para poder resgatar a humanidade. É por isso que você vai ver que o texto no original diz que na hora que Jesus foi levantado, as cortinas do céu se fechou. Significa o quê? Que Deus teve ódio do seu filho naquela hora. Por quê? Porque o pecado da humanidade estava sobre ele. Ele fechou a cortina do céu para não olhar no seu filho. Mas não foi de dó, não, foi de ódio, porque o meu pecado estava lá sobre os ombros dele. O pecado dessa igreja, tudo estava lá. E Deus não ama o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então a cortina do céu se fechou naquela hora para que ele não contemplasse o pecado. E aí o seu filho é que sentiu e que chorou. É que muitos pregam que Jesus ali no Getsemane, a hora que ele falou assim, andando lá no Calvário, a hora que ele falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ou lá no Getsemane, a hora que ele falou assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice.